meus amigos, como tem passado? Aqui estamos mais uma vez, eu e a Sami, para falar de outro vídeo de lendas urbanas. Dessa vez, 10 lendas urbanas, ou, se você preferir, histórias reais, da cultura mexicana ou latina no geral. Eu sempre gostei muito de ouvir lendas urbanas, porque não é simplesmente uma história de terror. Sempre tem alguém que diz que aquilo existe mesmo, ou que conhece alguém que já passou por aquilo. Seja como for, é sempre interessante dar uma olhada em como as culturas diferentes usam suas histórias para educar ou guiar seus filhos para o lado certo, ou então para passar uma mensagem de que algo não deve ou que deve ser feito. Então, vamos dar uma olhada nessas histórias que vêm mais proeminentemente do México, mas também de outros lugares ali da região latina. Então, começando com a Sami, bora pro vídeo. A Ilha das Bonecas. Essa localização na cidade do México é lar de centenas e centenas de bonecas, de várias formas, tamanho e cores. A história diz que um homem chamado Julian Santana Barrera deixou sua vida para trás para viver em uma pequena ilha ao sul da cidade do México. Algum tempo depois, o homem encontrou o corpo de uma menininha boiando na água, próximo à ilha. Barrera ficou devastado, pois se sentia responsável por não ter conseguido salvar a garotinha. Mais tarde, no mesmo dia, ele encontrou uma boneca flutuando na água. Acreditando que se tratava da boneca da menina, ele a recolheu e pendurou numa árvore, na ilha. Fato é que muitas pessoas não acreditam na história de Julian, especialmente sua família. Muitos acreditam que ele inventou isso tudo, ou que estava enganado, simplesmente. Sendo verdade ou não, Julian devotou sua vida a levar bonecas para a ilha, como forma de redenção por falhar com a garota, esperando acalmar o espírito dela, até o dia de sua morte, em 2001. As lendas locais dizem que a ilha é assombrada, e os que passam por ela, dizem ver as bonecas piscando os olhos e chamando por eles. Mas tudo o que se tem certeza é que Julian acredita ter decepcionado a garota, e passou o resto da vida pagando por isso. Sendo mentira ou não, muitos visitam a ilha hoje, para deixar uma boneca lá, em homenagem a Julian e a menina. La Llorona, também conhecido como a Mulher que Chora, é uma lenda bem famosa na América Latina, e a origem dela varia um pouco com a pessoa que conta, mas, pelo que eu observei nas minhas pesquisas, é mais ou menos assim. Uma mulher, em profunda mágoa, seja porque o seu marido a traiu ou porque ele morreu, ela, num ataque de insanidade, ela afoga os 2 filhos num rio. Imediatamente ela se arrepende do que fez e, tomada por mágoa, se afoga também. Quando ela chega no mundo dos mortos, ela é barrada no portão dos céus, onde lhe perguntam cadê seus filhos. Ela então confessa o seu crime e, como punição, ela é mandada de volta. E só poderá voltar quando ela tiver encontrado os filhos. Então, La Llorona pode ser encontrada circulando rios, lagos ou massas d'água, chorando em busca dos seus filhos. Se você a encontrar, provavelmente vai ser perto de um rio ou um lago, você vai ver uma mulher chorando. Se tiver alguma criança com você, ou se você for uma criança, ela vai te agarrar e te puxar para a água. E então vai sumir. Ela faz isso na esperança de que você possa ser o filho dela, ou de encontrar de volta os seus filhos para que ela possa finalmente se perdoar e atravessar para outro mundo. O Beco das Mãos. Também conhecido como o Beco das Mãos Decepadas, essa é a história de um beco assombrado, no México. Em 1780 um padre veio à cidade, devido à grande hospitalidade que a cidade oferecia. A ele foi dada uma vaga de professor no melhor colégio da cidade. Para ajudar com seu trabalho, o padre contratou 2 jovens que viviam na região. Os 3 faziam pequenas viagens pela comunidade, recolhendo doações para a igreja e abençoando lares. Quando terminaram o serviço, os 3 voltavam para a casa do padre, onde ele mandava os jovens tirar a sela dos cavalos e alimentá-los, antes de ir embora. Numa manhã, os garotos foram até a casa do padre como de costume,
No entanto, eles encontraram o padre morto, com as mãos decepadas e seu dinheiro desaparecido. Os jovens correram e chamaram a polícia, alertando-os sobre o assassinato. A polícia começou uma investigação para descobrir o que houve com o padre. Buscaram a cidade toda, mas sem nenhuma pista. A polícia então começou a suspeitar dos jovens, e sem nenhuma prova, os prenderam e sentenciaram pelo assassinato do padre. A sentença foi execução. Não só isso, mas eles também tiveram suas mãos decepadas e pregadas na parede do beco que levava até a casa do padre. Depois de um tempo, as mãos decepadas foram removidas e enterradas, porém, no dia seguinte, lá estavam elas mais uma vez, na parede do beco. E toda vez que alguém removia as mãos, elas sempre voltavam a aparecer lá. E a lenda diz que se você atravessar esse beco à noite, às vezes é possível sentir um tapinha no ombro, uma coçada nas costas ou até mesmo a sensação de estar sendo observado. E em noite de novembro, tem quem diga que é possível ver o fantasma do padre, dobrando a esquina. Carro vermelho. Essa lenda fala sobre um carro vermelho, ou carro vermelho das bruxas, como também é conhecido, que passa por uma estrada que conecta a cidade do México com Cuernavaca. Esse carro, ele passa e pode aparecer para homens que caminham ou andam por essa estrada a qualquer hora, não precisa ser à noite. No carro, de 2 a 5 mulheres muito atraentes começarão a chamar pelo homem, convidando ele para entrar. As abordagens dela podem ser gentis e preocupadas em lhe dar uma carona, ou até mesmo mais atiradas e flertosas para convencê-la a entrar. Basta dizer não, agradecer, até elas desistirem e irem embora. Caso aceite, o homem então desaparece e ele será encontrado na manhã seguinte, caído na beira da estrada, com cortes, machucados, símbolos ritualísticos no seu corpo e drenado de quase todo o seu sangue. É dito que as mulheres são bruxas e usarão o homem em rituais macabros para apaziguar o seu deus sombrio. E o sangue é usado para manter o carro delas eternamente vermelho. A menina de preto. Essa lenda da Guatemala é dita acontecer anualmente desde 1900. Na catedral da cidade da Guatemala, em noites quietas, uma garota misteriosa, toda vestida de preto, pode ser vista, caminhando de um lado para o outro, com um olhar de angústia ou preocupação. Alguns dizem que ela também pode aparecer na igreja de São Sebastião, que também fica no centro da cidade. Ninguém sabe quem ela é, e muitos se sentem incomodados com a presença dela, a maioria não quer chegar perto, preferindo dar a volta ou pegar outro caminho, só para evitar ela. Mas para aqueles que se aproximam, dizem que a garota lhe oferece uma corrente de ouro, sem dizer nada. Se você pegar a corrente, ela então sorri e se retira. Se você inspecionar a corrente, vai notar um pedaço de papel preso nela. No papel está escrito um endereço. O endereço, caso você vá até ele, leva ao cemitério central da Guatemala. Aviso: a lenda a seguir é dita como uma maldição que te afeta simplesmente se você souber o nome dela. Se você não quer correr esse risco ou está com medo, pule para este momento que vai aparecer no vídeo. Se você ainda está aqui, então vamos nessa. A Morte Branca, ou La Muerte Blanca. Trata-se de uma jovem que odiava a própria vida. Ela odiava existir, odiava estar viva. Ela queria muito poder desaparecer e que todos esquecessem dela. Mesmo depois de sua morte, ela ainda assim odiava o fato de pessoas lembrarem que ela existe. Então ela se tornou um espírito atormentado e voltou do túmulo para matar todos aqueles que conheciam ela e que já tiveram visto ela ou que sabiam dela de alguma forma. Ela te persegue, te rastreia e te cerca na sua casa onde você pensa estar seguro. O número de vezes que ela bate na sua janela indica as suas reais intenções com você. Ela bate uma vez para arrancar sua pele,
a qual ela vai usar para cobrir a própria. Bate 2 vezes pelo seu cabelo, o qual ela vai usar para mastigar entre seus dentes podres. 3 vezes por seus ossos, os quais ela vai usar para matar outras pessoas. 4 vezes pelo seu coração, o qual ela vai arrancar direto de dentro do seu peito. 5 vezes pelos seus dentes, os quais ela vai polir e guardar numa caixa. 6 vezes por seus olhos, que ela vai arrancar, um por um. E 7 vezes por sua alma, o qual ela vai sugar e engolir inteira. Não importa se você vai correr ou se esconder, ela vai te alcançar, ela vai te encontrar. Eu te garanto, ela é muito mais rápida do que se pode imaginar. Quando ela te pegar, sua morte não vai ser lenta. E ela vai fazer isso porque agora você também sabe da existência dela. La Cégua. Originada na Costa Rica, La Cégua é uma mulher com cabeça de cavalo e olhos arregalados. A lenda diz que ela era uma jovem índia bonita que se apaixonou por um soldado espanhol que patrulhava a área. O soldado, apesar de ser casado, se aproximou da jovem, e com ela manteve uma relação enquanto esteve ali naquela região. Porém, na época havia muito preconceito sobre espanhóis se envolverem com índios, e ambos estavam sendo vistos com maus olhos por todos à sua volta. Um dia, o soldado sumiu, sem dizer uma palavra. Por ter perdido sua família e ser abandonada por seu amor, a moça ficou insana, se tornando um monstro conhecido como La Cégua, para sempre condenada a vagar por estradas solitárias. Agora ela persegue homens mulherengos, traidores, abusadores e bêbados. Quando os encontra, ela se mostra como uma jovem perdida, pedindo ajuda para chegar até a próxima cidade. Quando ganha a confiança deles, ela se transforma num monstro meio mulher, meio cavalo e os ataca com uma fúria assassina, esmagando-os com mãos parecidas com cascos. Para fugir dela, você deve atirar ao chão sementes de mostarda. Isso vai forçar ela a parar para pegá-los, e então, sugiro que use esse tempo para correr. O ônibus fantasma. No México, existe uma história sobre uma estrada bem perigosa que liga as cidades de Toluca e Ixtlán de la Sal. Essa estrada ela era pedregosa e circulava uma montanha. De um lado tinha a superfície rochosa da montanha e do outro um penhasco. O único caminho para fazer entre as duas cidades na época era um ônibus que ligava as duas cidades. Pois numa noite, este ônibus saiu de Toluca completamente cheio e fez seu caminho normal. Só que quando ele chegou no topo da montanha e começou a descida, todos sentiram que o motorista estava indo um pouco rápido demais. Começou devagar e foi gradualmente aumentando conforme ele ia descendo, até que em um momento a velocidade estava assustadora para os passageiros e eles gritaram para o motorista parar, no que ele gritou de volta que os freios não estavam funcionando. O pobre motorista fez o que pôde para manobrar o ônibus nas curvas, mas no fim havia uma curva muito fechada e ele não pôde fazer nada. O ônibus foi arremessado, penhasco abaixo, para seu fim. Hoje em dia, essa estrada é uma rodovia perfeitamente segura, mas algumas pessoas dizem que, às vezes, eles podem ver um ônibus antigo passando por ali. E se você mantiver a sua mão erguida, o ônibus vai parar para você. Se você subir no ônibus, você vai notar que ele está lotado, exceto por uma cadeira vazia. Você vai se sentar nela e seguir sua viagem para Toluca. Porém, você vai notar que o ônibus é estranhamente silencioso. Nem mesmo os passageiros falam, eles não emitem nenhum som, apenas olham para frente, enquanto a viagem prossegue. Eles nem ao mesmo dormem. Quando o ônibus chegar no ponto final, ele vai parar, o motorista vai virar-se para você e dizer que você tem que descer agora. Caso você queira pagar pela passagem, ele vai simplesmente recusar seu dinheiro. Ele vai te dizer: desça aqui e não olhe para trás. Caso o faça, você nunca mais deixará esse ônibus. Se você obedecer o comando, você vai ouvir o barulho da porta do ônibus fechando e o ônibus seguindo em frente.
apesar de que você não vai ver o ônibus. Se você por acaso olhar para trás ou tentar entrar no ônibus mais uma vez, ele vai simplesmente sumir. E acredita-se que você vai morrer num acidente de carro ou de trânsito alguns dias depois disso. E sua alma vai se tornar mais um passageiro permanente dentro daquele ônibus. La Panchada. Essa é a história de uma enfermeira que era extremamente boa em seu trabalho. Todos que eram atendidos por ela diziam ter sorte por tê-la como enfermeira. A moça, no entanto, um dia se apaixonou por um médico do hospital e depois de muito tempo tomando coragem, ela finalmente foi até ele e o chamou para sair. O médico recusou-se sair com ela, deixando-a muito triste e de coração partido. Sem condições de cumprir seu papel, a moça acabou matando um paciente por descuido, o que piorou sua depressão, levando-a ao suicídio. Desde então, a lenda diz que ela vaga por corredores do hospital, ajudando a tratar e curando pessoas que precisam de ajuda. Alguns dizem que ela deixa uma aura azul atrás de si quando anda, outros dizem que ela se parece como uma enfermeira normal. Seja como for, todos concordam numa coisa: ninguém nunca ouve os passos dela se aproximando. Santa Muerte, também conhecida como a Morte Santa ou a Dama da Santa Morte. Santa Muerte tem um papel diferente da morte nas outras culturas, onde normalmente ela é temida e sua imagem é usada para fins malignos ou relacionada a atividades satânicas, coisas do tipo. Mas no México não. No México a morte é vista como uma transição e não como algo negativo, sendo ela querida e adorada por todos, dando a eles paz de espírito, e é vista como um símbolo de cura, de bem-estar e segurança no além-vida. Estátuas de Santa Muerte são frequentemente feitas para serem usadas em orações, e a cor das roupas dela depende de qual bênção você quer pedir. Roupas brancas representam pureza e purificação. Roupas vermelhas representam amor e paixão. Roupas douradas representam dinheiro e sucesso, geralmente financeiro. Roupas verdes representam justiça, mais voltada para o lado jurídico. Roupas rosas, ou em algumas culturas amarelas, representam saúde. Roupas pretas representam proteção contra a magia negra. Os altares a ela podem ser encontrados em hospitais, lares, lojas religiosas, igrejas e catedrais. E Santa Muerte também é invocada em casamentos homoafetivos, veja só, pois ela é vista como uma protetora daqueles que são rejeitados pela sociedade, assim como o pessoal da comunidade LGBT. A ideia é que Santa Muerte dá a todos um sentimento de tranquilidade e paz para o assunto mais temido e evitado da humanidade.